Olá, amigo concurseiro. Eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos estudar a Lei 5.251 de 1985, que trata do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará. Muito bem. A primeira coisa a ser dita é que existem dois regimes jurídicos. O regime jurídico seletista e o regime jurídico estatutário. Tá? O que é o regime jurídico seletista? São aqueles regidos pela CLT. E o que é o regime jurídico estatutário? É aquele que é regido por um estatuto específico. Tá certo? Então, o policial militar do Estado do Pará, ele não é regido pela CLT. Ele é regido por um estatuto específico. E é exatamente este estatuto é que nós vamos estudar hoje. Tá certo? Então, neste exato momento, eu vou pedir para que você dê uma pausa no vídeo, pegue a lei, tá certo? Que nós vamos estudar da seguinte forma. Alguns artigos importantes eu vou pedir para que você grife, tá? E eu vou pedir alguns momentos que você faça resumo, faça um esquema de resumo, tá certo? Então eu vou pedir que você tenha a lei e o marca-texto em mãos e mais um caderno para que a gente faça um esquema de resumo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo artigo 2º. Ainda nós temos o seguinte, lá no artigo 2º nós temos o seguinte, grife por favor, onde ele diz que a Polícia Militar do Estado do Pará, ela é considerada força auxiliar reserva do Exército, tá certo? Então, grife por gentileza, a Polícia Militar do Estado do Pará é considerada força auxiliar reserva do Exército, tá certo? Vamos agora ao artigo 3º da lei, tá? Agora, eu quero que você faça uma pausa, tá bem? E faça esse resumo, tá? Olha só. Aonde nós temos o seguinte, situações dos policiais militares do Estado do Pará. Então, as situações do policial militar do Estado do Pará são duas situações, ativa e inativa. O policial militar do Estado do Pará, ou ele está em situação ativa ou em situação inativa, tá certo? Na situação ativa, nós temos aqueles que se encontram em carreira, voluntária, reserva e alunos. Situações inativas, reserva remunerada e reformados, tá certo? Então são essas as situações que se encontram no artigo 3º da lei, tá certo? Então faça aí o resumo, tá bem? Anote aí esse esquema de resumo, tá? Vamos agora para a lei, vamos ao artigo 5º da lei, e aí eu quero que você agora grife, tá bem? Vamos ao artigo 5º da lei, tá certo? No artigo 5º da lei, onde ele diz o seguinte, e aí eu quero que você grife, tá bem? Que a carreira do policial militar, ela é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Então grife, que isso é importante para a nossa prova. Agora, lá no parágrafo 1º, ainda do artigo 5º, eu quero que você grife o seguinte, aonde a lei determina que a carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa, tá? Então, a carreira de policial militar é só para o pessoal da ativa, tá? Você lembra que existem duas situações, ou o policial está na ativa, ou o policial está na inatividade, tá? Então aí no parágrafo 1º do artigo 5º, ele diz que a carreira de policial militar é só para quem se encontra na atividade, tá certo? Lá no parágrafo 2º, ainda do artigo 5º, nós temos uma outra informação importante que eu quero que você grife, que o oficial da Polícia Militar do Estado do Pará é privativa de brasileiro nato.
Então, só pode ser oficial da Polícia Militar aquele que é brasileiro nato. Mas o que é brasileiro nato, professor? O brasileiro nato é aquele que é nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Tá certo? Quem mais é considerado brasileiro nato? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Quem mais que é brasileiro nato? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que os seus filhos sejam registrados em repartição brasileira, competente, ou venham a residir no Brasil e faça a opção, depois que atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, estes são considerados os brasileiros natos, tá? Esta regra se encontra no artigo 12 da Constituição Federal, tá certo? Então, somente esses podem ser oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Vamos agora ao artigo 6º, ainda falando das disposições preliminares, tá? E aí eu quero que você grife que a reserva, quem se encontra, o policial militar que se encontra na reserva remunerada, poderá, mediante aceitação voluntária, ser designado para o serviço ativo em caráter transitório. Tá certo? Então, aquele policial militar que se encontra na reserva remunerada, ele pode, de forma transitória, voltar para a atividade, ser designado para o serviço ativo. Tá certo? Então, grife artigo 6º da lei. Tá certo? Vamos agora falar da hierarquia e da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará. Tá certo? Vamos ao artigo 13 da lei, tá? Vamos ao artigo 13 da lei. Então, olha só. Lá no artigo 13 da lei, e aí eu quero que você grife, que a hierarquia e a disciplina, eles são a base da instituição da Polícia Militar. Então, quem é a base da instituição? A hierarquia e a disciplina. E crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. E tá certo? Então, quanto maior o grau hierárquico, maior será a responsabilidade desse policial militar. Tá certo? Isso se encontra no artigo 13 da lei. Lá no parágrafo 1º, ainda do artigo 13 da lei, acompanhe, por favor, a lei diz o seguinte, que a hierarquia da Polícia Militar é a ordenação da autoridade, tá? E essa hierarquia, ela é estruturada da seguinte forma, tá? Por posto ou graduação, tá? Então, essa hierarquia, ela é estruturada por posto ou graduação. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação, ela é feita pela antiguidade neste. Ok? Então, isso se encontra onde, professor? No artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 13 da lei. Tá certo? Vamos agora ao artigo 15, tá? Vamos ao artigo 15. Lá no artigo 15, ele vai definir o que é posto, tá? No artigo 15, ele vai definir o que é posto e o que é graduação. Tá certo? Então vamos ao artigo 15, parágrafo 1º. Lá no artigo 15, parágrafo 1º, eu quero que você grife, onde ele diz que posto é o grau hierárquico do oficial, tá? Conferido por quem? Pelo governador do estado, tá? Então posto é o grau hierárquico do oficial. Agora, graduação é o grau hierárquico da praça, tá? Então praça é graduação. Posto é de oficial, tá? E essa graduação do grau hierárquico da praça, ela é conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Agora, lá no parágrafo 3º, ainda
do artigo 15, nós temos o seguinte, que os aspirantes a oficial e alunos da escola de formação são denominados praças especiais, tá certo? Então você percebe que para a nossa prova nós temos 3 denominações diferentes, tá? Posto só é para oficial, tá certo? Graduação é para praça, tá? E praças especiais, quem são os praças especiais? São os aspirantes a oficial, tá? E os alunos que se encontram na escola de formação. E aí eles são denominados praças especiais, tá certo? Vamos agora aqui no nosso slide, observe aqui. E aqui nós temos os círculos hierárquicos e a escala de hierarquia na Polícia Militar, tá certo? Então aqui nós temos um esquema, só para que você tenha uma ideia. Nós temos lá no posto maior, nós temos o coronel, depois o tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, aluno oficial, subtenente, primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo, soldado e o aluno soldado, que é aquele aluno denominado praça especial, que é aquele que se encontra em escola de formação, tá certo? Então, essa é a escala hierárquica da Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Vamos voltar à lei, tá? Lá no artigo 16, acompanhe por favor, parágrafo 1º, nós temos o seguinte, a antiguidade, tá? O que a lei diz? Lá no parágrafo 1º do artigo 16, ele diz que a antiguidade em cada posto ou graduação, lembra, posto oficial, graduação praça, tá? É contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação ou declaração ou inclusão, tá certo? Então esta antiguidade, ela é considerada a partir da promoção, nomeação, declaração ou inclusão. Isso se encontra onde, professor? Você grifou artigo 16, parágrafo 1º da lei, tá certo? Artigo 16, parágrafo 1º da lei, tá? Vamos agora ver o seguinte, lá no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que no caso, né, de ser igual à antiguidade, tá? Ela é estabelecida. Então, quando esta antiguidade, elas são iguais, e aí vai haver alguns critérios, tá? Vamos à letra A do parágrafo 2º do artigo 16. Acompanhe, por gentileza. Ele diz que entre os policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação. Esse é um critério, tá certo? Na letra B, ele diz que nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, tá? Na letra C, ele diz que entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policial militar, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados na letra A e na letra B, tá? Citados anteriormente. Agora observe a lei. Na letra D, ele diz o seguinte, que na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade do policial militar referente à última data de praça na corporação, se não conseguir se enquadrar nas letras A, B e C. Tá certo? Então, é assim que é definido a antiguidade, tá? Assim que é definida a antiguidade de cada posto ou graduação, tá certo? Lá no artigo 16, tá? Ainda falando da hierarquia e da disciplina, vamos ao artigo 20 da lei, tá? Grife aí, por favor, ingresso no quadro de oficiais. Então, o ingresso no quadro de oficiais será mediante concurso entre diplomados por faculdade, tá certo? Então, só vai poder ser oficial aqueles que têm nível superior, tá certo? Então, nível superior, tá? Nível superior
é um dos critérios para o ingresso de oficial da Polícia Militar do Estado do Pará. Isso está onde? No artigo 20, tá certo? Vamos agora falar de cargos e funções, provimento e vacância, tá? Provimento e vacância. Aonde o provimento se dará através de nomeação, tá? Essa nomeação é quando a pessoa passa, né? No concurso público e ele é nomeado, tá certo? Ele é nomeado. Essa nomeação, ela se dá no momento, após ser aprovado em concurso público, tá certo? Já a vacância, ela pode se dar da seguinte forma: exoneração, dispensa, falecimento, extraviado e desertores. Ok? Então, por gentileza, anote esse esquema. Provimento se dá através de nomeação e a vacância se dá através de exoneração, dispensa, falecimento, extraviado e desertores. Tá certo? Bem, aonde é que está isso, professor? Lá no artigo 22, tá? Vamos ao artigo 22 da lei, tá? Aonde ele diz o seguinte, que os cargos de policial militares serão providos, grifa, por pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico, qualificação exigidos para o seu desempenho, tá certo? Essas são as formas de provimento, tá certo? O provimento de cargo se faz por ato de nomeação, tá? Então, o provimento se dá quando a pessoa é nomeada. Então, o que é provimento, professor? Provimento é o preenchimento de um cargo público, tá certo? Então, preenchimento de cargo público é o que nós chamamos de provimento, tá? Então, vai preencher o cargo público de policial militar mediante a nomeação, tá certo? Mediante a nomeação. Isso se encontra, grife lá, no parágrafo único do artigo 22, tá? Então, estamos lá no artigo 22, tá bem? Lá no artigo 23, vamos ao artigo 23, ele diz que o cargo de policial militar é considerado vago a partir da sua criação, tá? Ou desde o momento em que o policial ele é exonerado, ele é dispensado, tá certo? Ou deixe e é dispensado, ok? Artigo 23, ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente e o deixe e até que o outro policial militar tome posse. Então, nesse exato momento, isso aí, o cargo ele estará vago, tá certo? Ele estará vago. Ainda falando do cargo e função, tá? Vamos ao artigo 23, parágrafo único, que ele diz o seguinte, que considera-se também vago nas seguintes situações, tá? Falecimento, letra A, ser considerado extraviado, letra B, considerado desertores. Então aqui se encontra aquilo que você já anotou, tá certo? Então aquilo que você anotou, quando é que o cargo ele se encontra em vacância? Quando é que o cargo se encontra vago? Quando o policial ele é exonerado, ele é dispensado, falecido, extraviado ou desertores. Isso se encontra onde, professor? No artigo 23 da lei, tá certo? Vamos agora ao artigo 28. A grife, por favor. Ele diz que qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade e onde o serviço exigir, o policial militar ele deve estar pronto para cumprir a missão, tá certo? Então o policial eles têm que estar a qualquer momento, a qualquer hora, pronto para cumprir a missão, tá certo? Artigo 28 da lei, ok? Muito bem, agora eu gostaria que você fizesse o seguinte esquema no seu caderno. Vamos falar de obrigações e ética, artigo 29 e artigo 30 da lei, tá certo?
Então anote por gentileza. Obrigações: civismo, fé na missão, espírito de corpo e aprimoramento técnico. Tá certo? Então anote esse esquema de obrigações. Artigo 29. Agora, embaixo de obrigações, faça um esquema de ética: amar a verdade, eficiência e probidade, respeitar a dignidade da pessoa, zelar pelo preparo moral, praticar a camaradagem, assistência moral e material ao seu lar e abster-se de atividade política partidária. Então, aonde que isso se encontra? Vamos lá. Artigo 29, tá certo? Então, acompanhe aqui, por favor, no artigo 29. Ele diz que são manifestações essenciais do valor policial militar, tá certo? Então, isso está relacionado às obrigações, aquilo que você anotou ainda há pouco: civismo, fé na missão, espírito de corpo, amor à profissão e aprimoramento técnico profissional. Então, essas são as obrigações. Artigo 29. Vamos ao artigo 30. No artigo 30, nós temos ética, tá? Então, observe, o título é ética. O sentimento de dever, o pudor policial militar e o decoro de classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional, que está relacionado a amar a verdade, eficiência e probidade às funções, respeitar a dignidade da pessoa humana, zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular, garantir assistência moral e material ao seu lar e abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza. Abster-se o policial militar na inativa, letra A, em atividade política partidária, em atividade comercial ou industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito dos assuntos políticos ou policiais militar. Então, isso está relacionado ao policial militar na inatividade. Então, ele deve abster-se. Tá certo? O inciso 19, ainda, zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes. Obrigações éticas e deveres do policial militar do Estado do Pará. Tá certo? Vamos agora ao slide e eu gostaria que você fizesse o seguinte resumo. Quais são os deveres? Tá? Pode anotar, por gentileza. Culto aos símbolos nacionais é um do dever. Disciplina e respeito à hierarquia, pode anotar. Tratar o subordinado com dignidade. Ser cordial, educado para com os cidadãos. Segurança da comunidade. Então, esses são os deveres do policial militar do Estado do Pará. E aonde é que se encontra isso, professor? Isso se encontra na lei, no artigo 33. Então, lá no artigo 33, tá? Pode ir lá para a lei, é onde que se encontra os deveres do policial militar. Tá certo? Do policial militar. Ok? Agora, vamos ao artigo 37, tá? Lá no artigo 37, nós temos o seguinte, pode grifar, a lei diz o seguinte, que a subordinação não afeta de nenhum modo a dignidade da pessoa do policial militar. Lembra que a hierarquia e a subordinação fazem parte da estrutura da Polícia Militar do Estado do Pará. Tá certo? Então, o artigo 37, pode grifar, ele diz que a subordinação não afeta a dignidade do pessoal da Polícia Militar.
tá certo? Então isso está no título Comando e Subordinação, no artigo 37 da lei, tá certo? Vamos agora falar das violações, obrigações e deveres, tá certo? Anote por gentileza, tá? Violações, obrigações e deveres. Então olha só, constituirá crime, pode anotar, contravenção ou transgressão disciplinar, tá? Sempre que houver uma violação das obrigações, isso será constituído como crime, contravenção ou transgressão disciplinar, tá? Violação da ética é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico. Anote, por gentileza. Por atuação se tornar incompatível com o cargo, será afastado, tá? Então o policial ele será afastado, ok? Por atuação, se a sua atuação se tornar incompatível com o cargo de policial militar, ele será afastado. Anote, por favor. Proibidas quaisquer manifestações coletivas sobre superiores de caráter reivindicatório ou político, tá certo? Então anote, por favor. E aonde é que se encontra isso, professor? Lá no artigo 43, tá? Se quiser grifar, vamos para a lei agora. Lá no artigo 43 é onde que se encontra definido a violação das obrigações ou dos deveres do policial militar, tá certo? Vamos ao artigo 45, lá no artigo 45 é onde ele diz o seguinte, aí eu quero que você grife, tá? Vamos à lei, artigo 45, parágrafo 1º. Ele diz que são competentes para determinar o imediato afastamento. Quem? O governador do estado, tá? Grife, por favor, artigo 45. Quem é que pode determinar o afastamento do policial militar? Artigo 45, parágrafo 1º. Anote, por favor, grife, por favor, letra A, o governador, letra B, o comandante-geral da Polícia Militar e a letra C, pode grifar, os comandantes ou chefes e os diretores de organizações policial militar. Então, esses são os competentes para o afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função de policial militar, ok? Vamos agora ao artigo 47 da lei, tá? Vamos ao artigo 47 da lei. Pode grifar, por gentileza. No artigo 47 da lei, ele vai falar dos crimes militares, tá? Então o título é Crimes Militares. Então no artigo 47, ele diz que o Código Penal Militar relaciona-se e classifica os crimes militares, tá? Então os crimes militares estarão aonde? Definidos aonde? Estão tipificados aonde? No Código Penal Militar, tá certo? Pode grifar. Lá no artigo 48, ele diz ainda o seguinte, que aplicam-se no que couber os policiais militares as disposições estabelecidas na legislação penal militar, tá certo? Então, que legislação é essa? Por exemplo, o Código de Ética, né? O Código de Ética, tá certo? Vamos em frente. Vamos falar agora das transgressões disciplinares, artigo 49. Vamos para a lei, artigo 49. Lá no artigo 49, eu quero que você grife o parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º, ele diz que a pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar a 30 dias. Isso é importante para a nossa prova. Parágrafo 1º, artigo 49. Pode grifar. A pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar a 30 dias. Tá certo? Bem, vamos agora ver o seguinte. Vamos ver como é que isso já caiu em prova de concurso. Vamos ver agora alguns exercícios para que a gente possa ter uma ideia de que forma que isso já foi cobrado em prova de concurso. Vamos lá. Primeira questão. Vamos para o slide. Observe. No que dispõe a Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985,
Sobre o Estatuto dos Policiais Militares, da Polícia Militar do Estado do Pará, indique a alternativa incorreta, tá certo? Então aí ele quer o item incorreto. Vamos lá, letra A. A Polícia Militar do Pará é considerada Força Auxiliar Reserva do Exército? É a incorreta, tá? É a alternativa errada. Letra B. O policial militar do Estado do Pará subordina-se administrativamente ao governador do Estado? Letra C. Considera-se que os policiais militares encontram-se em uma situação ativa quando componentes da reserva remunerada da Polícia Militar convocados para o serviço ativo? Letra D. É privativo de brasileiro nato ou naturalizado a carreira de oficial da Polícia Militar? Então você dá uma pausa, analise as questões e responda. A alternativa correta é a letra D de dado, tá? Ele quer o item incorreto. Então por que a letra D de dado está errado? É privativo de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Então só quem pode ser oficial da Polícia Militar é brasileiro nato, tá certo? E o que ele dizia lá? Ele dizia que é brasileiro nato ou naturalizado. Não, é por isso que a letra D está incorreta. É somente brasileiro nato, ok? Então a alternativa, letra D de dado. Vamos à segunda questão, analise por gentileza. No que dispõe a Lei Estadual 5.251 de 1985, esse é o artigo 15, sobre os círculos hierárquicos e a escala hierárquica, indique a alternativa incorreta. Então veja, novamente ele quer o item incorreto. Vamos analisar. Letra A. O posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do governador do estado? Letra B. A graduação é o grau hierárquico da praça conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar? Letra C. Aspirante a oficial da Polícia Militar e alunos da Escola de Formação de Policial Militar são denominados alunos especiais? Letra D de dado. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas da sua situação? Então analise, tá? Ele quer o item incorreto. Então qual dessas alternativas encontra-se incorreta? Dê uma pausa e analise com cuidado. Letra C. O aspirante a oficial da Polícia Militar e alunos de formação de policial militar são denominados praça especial. Tá certo? Então é a letra C que é a alternativa incorreta. Ele diz que aspirantes de oficial, alunos da escola de formação, são denominados praças especiais, ok? Então este é o item incorreto, tá? Os aspirantes a oficial da PM e alunos da escola de formação de policial militar são denominados alunos especiais? Não, eles são denominados praças especiais, tá certo? Então você percebe que o erro ele se encontra exatamente no finalzinho. São denominados alunos especiais? Não, eles são denominados praças especiais, tá certo? Artigo 15, parágrafo 3º. Vamos a uma terceira questão. Faça uma pausa e analise com cuidado. Vamos a ela. No que dispõe a Lei Estadual 5.251 de 1985, em seu título 2, preceitua as obrigações e deveres dos policiais militares do Estado do Pará. Qual das alternativas é uma obrigação elencada na referida lei? Tá certo? Ou seja, qual das alternativas se encontra elencadas, é aquelas que se encontram na referida lei. Então vamos lá. O culto aos símbolos nacionais. B. O culto das tradições históricas. Letra C. A probidade e a lealdade. Letra D.
a disciplina e o respeito à hierarquia. Então, dê uma pausa, analise com cuidado. Letra B de bola, tá? Então, lá na letra B de bola, capítulo 1 dos policiais militares, artigo 29, lá no inciso 2º, nós temos o seguinte: o civismo e o culto das tradições históricas. Então, olha só, letra B, o culto das tradições históricas, tá? Letra B de bola, ok? Letra B de bola, tá? Então, se você está gostando do nosso curso e deseja continuar, tá certo? Você pode, neste momento, acessar o nosso site www.professorrodrigues.com.br e lá nós daremos continuidade ao curso de Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará. Tá certo? Então eu estou esperando você no nosso curso. Acesse www.professorrodrigues.com.br. Até lá!